Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de inteligência artificial, tá? Na aula passada nós vimos vários exemplos que permeiam o nosso dia a dia sobre inteligência artificial, como esses algoritmos têm sido inseridos no nosso cotidiano, nós enquanto profissionais de TI, como que a gente deve se posicionar, ou pelo menos o que a gente deveria fazer para entender, para trabalhar na área, né? Então, tudo isso foi visualizado, foi debatido na aula anterior, e hoje nós vamos para a unidade 2 da apostila que a gente está trabalhando, que é um material da UAB, né, a Universidade Aberta do Brasil. E depois desse conteúdo aqui, que vai ser de alguma forma lido com vocês, né, a gente vai percorrer ali os conceitos, nós vamos estudar alguns artigos que eu encontrei na internet, uma pesquisa rápida, e nós vamos imaginar alguns cenários, algumas situações que façam com que nós aprendamos mais, temos uma visão mais ampla sobre a temática discutida, né? A inteligência artificial. E depois a gente vai discutindo algumas outras questões, tá bom? Então, a aquisição de conhecimento, que é a unidade 2, né, o objetivo dela é entender necessidade e desafios para a criação de bases de conhecimento. Eu chamo atenção para essa parte das bases de conhecimento, porque muitas vezes os algoritmos não só, né, de inteligência artificial, eles são alimentados por dados. É como se o alimento deles fosse esse, né, para eles poderem trabalhar. A matéria-prima em si são os dados, né, são as bases de conhecimento. Então a gente vai navegar um pouco, desculpa, nós vamos navegar um pouco por esses conceitos, o que os autores colocam sobre isso, e depois a gente vai seguir adiante no nosso plano de aula. O segundo ali, o objetivo é conhecer o processo e técnicas de aquisição de conhecimento, né? Como que primeiro a gente entende o que é uma base, depois a aquisição em si. Nós temos 3 subtópicos, né, nesse segundo objetivo, que são as técnicas de aquisição de conhecimento, manuais baseadas em entrevistas e acompanhamentos e depois modelos, tá? Bom, então vamos começar pela leitura, né? Acho que a leitura ela é essencial para para dar embasamento para a gente trabalhar qualquer tema. Então, atualmente, cada vez mais informações e conhecimento vem impulsionando o desenvolvimento de sistemas e a concorrência no mercado. Os sistemas inteligentes apresentam-se como uma alternativa estratégica para utilizar de maneira eficiente o conhecimento de um domínio, proporcionando um diferencial competitivo. Com isso, o grande desafio em possuir muita informação é a criação das bases de conhecimento. Veja, então aqui nós temos duas informações relevantes que nós podemos ter um pouco mais de atenção, né? Muita informação e criação de bases de conhecimento. Seria algo no sentido de sistematizar esse conhecimento acumulado, né? Você ter parâmetros, você ter uma estrutura, né? Nós podemos fazer uma analogia com, às vezes assim, você tem muito material, vamos pensar na área da construção civil. Você tem muito material, você tem areia, tijolo, ferragem, né? Tudo, para construir uma planta, um edifício que vai servir para alguma coisa, né? Vai cumprir um objetivo, vai ter uma utilidade. Você precisa planejar, você precisa saber onde colocar as coisas, né? Para que a construção, para que a edificação cumpra para com o seu objetivo, para o objetivo que ela foi pensada.
Aqui é a mesma coisa, né? Não adianta você ter um turbilhão de informações se você não sistematiza isso, se você não organiza essa base de conhecimento. E é disso que ele vai falar aqui, os autores. Então, o responsável por essa tarefa de buscar, estudar o domínio em questão e, por meio de uma interação, criar um modelo do domínio do problema. Esse processo em si é considerado um gargalo, ou seja, dificuldade, né? É uma dificuldade muito grande para os sistemas inteligentes. Então, na disciplina em questão, os autores se preocuparam apenas as formas adequadas de representação e será tratado, né, como buscar as informações necessárias para a criação das bases de conhecimento. Em seguida, a próxima unidade vai tratar de outras questões. Então, vamos lá. Item 2.1, né, aquisição de conhecimento. Uma empresa, para se manter competitiva, depende essencialmente da capacidade de oferecer soluções. Isso é fato, né? Isso aí todos nós sabemos, para diversas demandas apresentadas à sociedade. Essa capacidade depende principalmente dos conhecimentos, experiências e a sistematização de uma corporação com sistemas inteligentes, que aqui ele chamou de SI, tá? Então, vamos explorar um pouco esse conceito de sistema inteligente. Eu vou fazer algumas inserções de modo que nós nos coloquemos a pensar de forma ampliada sobre essas questões, sobre tudo que está em jogo, tá? Então, sistemas inteligentes tornam uma corporação ágil e efetiva, isso aqui é a transformação, né? No processo de tomada de decisão, respondendo assim rapidamente às demandas do mercado. Pessoal, eu queria que vocês fizessem um exercício de reflexão. Vamos pensar aí numa grande rede de supermercados, né? No ramo aí dos atacadões, por exemplo, né? Vamos tirar o varejo, por exemplo. Porque nós sabemos que essas grandes corporações podem pensar também em empresas.com, tá? Que são as gigantes aí do mercado. Nós podemos pensar o seguinte: a finalidade dessas empresas é a venda, né? A venda de produtos. Então, elas precisam de tomadas de decisões acertadas para cumprirem com seus objetivos, que é a venda. Então, elas vão fazer de tudo para atingir isso, né? E nesse interim, nesse aspecto, nesse âmbito, o que as empresas fazem, podem fazer, é estudar os seus consumidores, os hábitos dos seus consumidores, o que leva com que esses consumidores consumam, né? E parte daí de sistemas inteligentes, né? Então, esses sistemas inteligentes que são alimentados por informações, dados, né, o dia todo, eles vão entender os padrões das pessoas através das interações. Vou dar um exemplo muito claro, muito simples. Não estou dizendo que é isso que acontece, mas são suposições. Imagine que você navegue nas suas redes sociais, né, se você tiver, obviamente. Você navega no Facebook, você navega no Instagram, você navega no TikTok, você faz buscas de vídeos no YouTube, você faz buscas por diversos temas no Google, tá? E você interage mandando mensagens de WhatsApp, né, de plataformas de mensageria eletrônica. Então, tudo isso é dado que a gente gera, tudo isso. Desde as buscas mais simples que fazemos nas plataformas de busca, desde uma foto postada, desde uma mensagem enviada, né, para alguma pessoa que você está conversando,
desde os assuntos discutidos verbalmente entre pessoas. Veja, não é de hoje que nós temos conhecimento de relatos de pessoas que falam assim: poxa, eu estava conversando com alguém sobre ferramentas de marcenaria, né? Ferramentas de marcenaria. E dali a pouco, quando você começa a navegar nas suas redes, ou fazer buscas, navegar em sites pelo Google, você tem ali propagandas te sugerindo preços, né, de itens de marcenaria. Por exemplo, a furadeira, uma serra, uma maquita, né, uma serra de serrar madeira e tal. Então tudo isso começa a ser sugerido para você nesses sites, né? Poxa, mas como assim que essas sugestões estão vindo? Não é por acaso, né? Muita gente desconfia que está sendo ouvida, né, pelos smartphones que a gente tem conosco, né? Praticamente se tornou um acessório obrigatório para a maioria das pessoas, porque além de ser uma forma de interação social, também é uma forma de você trabalhar profissionalmente, né? Essa comunicação que a gente faz através do smartphone, dos smartphones, ela acaba fazendo parte do nosso cotidiano profissional, das nossas atividades profissionais. Bom, mas o interessante aqui, o ponto central do que estamos discutindo é como essas plataformas sabem que nós tivemos conversas a respeito, né, do exemplo em questão, sobre itens de marcenaria. Isso é uma dúvida que coloca a gente para refletir, tá? Até mesmo se a nossa privacidade não está sendo violada de forma indevida, né? Eu fiz um pleonasmo aqui. Quando você fala que é violado, obviamente é de forma indevida. Mas vamos voltar lá para o nosso exemplo, né, da rede de supermercados, atacadões, tá? Esses atacadões que também têm as suas plataformas online, eles talvez compram essas informações de grandes empresas de coletas de informações para conseguir direcionar, para conseguir tomar suas decisões de venda, de composição de estoque, por exemplo, né? O pessoal da área da administração saberia expressar de uma forma mais clara isso. Mas concordam comigo que se você tem um grande volume de pessoas que supostamente estão comentando sobre a aquisição de materiais de marcenaria, essa empresa ela vai pensar o seguinte: opa, tem uma movimentação nesse sentido, eu preciso preparar o meu sistema aqui para fazer aquisição, para fazer anúncio, para fazer marketing de venda desses produtos, porque eu quero obter lucro com isso, eu quero fazer a venda desses produtos. Então veja, por trás de tudo isso aí, nós temos sistemas inteligentes que consomem as informações, consomem dados, né? Sistematizam esses dados, né, nas suas bases de conhecimento, e isso se torna informação. E aí esse sistema inteligente, ele não se trata apenas de tomadas de decisões com base em informações captadas, compradas, adquiridas de alguma forma. Se trata de, por exemplo, além dessas informações compradas, entre aspas, ou adquiridas de alguma forma, se trata de fazer mais simulações, fazer mais... não é bem simulação, se trata de entender o panorama. Quando eu falo panorama, eu quero dizer uma visão geral de tudo que está envolvido, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Por que em determinada parte, em determinado período do ano,
sei lá, mês de março, as pessoas falam mais sobre determinado assunto, né? Porque elas adquirem mais itens A do que itens B, né? No mês de março, sabe? Então, assim, são N variáveis que vão entrar nessa dança das cadeiras aí, nesse complexo mundo de análise de informações. Então, o sistema ele não se limita à coleta de informações das redes sociais, de sites, plataformas diversas. Eles vão entender o comportamento das pessoas, vão criar padrões que sejam interessantes para que eles possam fazer as suas vendas. Por exemplo, os sistemas inteligentes, eles vão ficar de olho em comportamento do mercado financeiro, né? A economia tem tudo a ver com isso. Eles vão ficar antenados na mídia, né? Às vezes uma celebridade lança uma moda, sei lá, de roupa, de produto, seja qual for esse produto, e aí esses sistemas já ligam assim a luzinha de alerta, tá? Ó, tal celebridade está anunciando muito tal produto e tal, vamos ficar de olho nisso, porque pode ser um nicho que pode ser explorado, tá? Então esses sistemas inteligentes, eles vão mapear, eles vão conseguir montar essas bases de dados para ter uma assertividade maior, tá? E isso não para. A questão é essa, isso não para. Um sistema inteligente, ele funciona ininterruptamente. Então, assim, a diferença entre um sistema, uma inteligência artificial e nós, seres humanos, é essa. Os sistemas, eles não param. Nós paramos para alimentar, para a gente fazer exercício físico, para dormir e tal. O sistema está lá, funcionando a todo vapor o tempo todo, né? Então, normalmente esses sistemas inteligentes, eles adquirem essas bases de dados e fornecem decisões mais acertadas para os donos das empresas. Então é nesse patamar aí que a gente precisa voltar os nossos olhos, tá? Bom, mas vamos seguir aqui um pouquinho com leitura para a gente depois voltar ao raciocínio. Deixa eu só fazer um outro parêntese. Quando eu falei assim de Facebook, de outras plataformas, Instagram e tudo mais, acho importante nós pensarmos o seguinte: nós temos práticas nessas plataformas de redes sociais onde nós publicamos vídeos, a exemplo disso Quai, TikTok, YouTube, o próprio Facebook, Instagram com vídeos curtos. Nós temos ali, tem o WhatsApp também, né, que a gente faz a publicação ali no status, pode ser de um vídeo, pode ser de fotos e tudo mais. Nós temos publicações das próprias fotos e nós temos compartilhamentos de informações, tá? Tudo isso, essas ações, elas são analisadas pelos algoritmos e isso, como eu disse agora há pouco, isso propicia que sejam montadas bases de informações, bases de dados. É como se fosse eu gosto muito de fazer analogia para que a gente entenda. Nós, quando temos um problema de saúde, nós vamos ao médico, o médico solicita exames, né? Normalmente nós temos exames mais comuns, que são exames sanguíneos, tá? E aí você tem um sintoma, o médico vai lá e pede um exame, né? Um exame de sangue, por exemplo. Aí pode ser que o diagnóstico seja tranquilo de ser feito, ou pode ser que tenha uma coisa mais complexa ali por trás, né? E aí tem exames mais sofisticados, como por exemplo uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética e tudo mais. Então é o nível de sofisticação para você entender o problema. O que os sistemas inteligentes fazem é justamente nesse patamar de inteligência, de sofisticação, né? Então eles não fazem
uma análise simplória, uma análise simples da situação. Eles fazem uma análise aprofundada, tá? Do que você posta, por exemplo, uma foto, tá? Hoje nós temos informações de autores aí que publicam trabalhos científicos, inclusive, que dizem o seguinte: olha, algumas plataformas sabem, conseguem fazer predições, conseguem entender o seu comportamento enquanto ser humano e ela consegue saber se você está triste, feliz, muito feliz ou depressivo, de acordo com a postagem da foto que você faz na plataforma. Então a foto, a sua fisionomia em si, o cenário, tudo é analisado. Veja, isso seria um exame, analogamente, né, seria um exame muito aprofundado, que o algoritmo, os sistemas inteligentes, eles sabem o que você está passando naquele momento ali, e não é de se surpreender que após essas análises, essas coisas todas, comecem a te sugerir algumas coisas que possam aliviar, entre aspas, os seus sintomas e tudo mais. Então, o que eu quero dizer é isso: a sofisticação dos sistemas inteligentes, elas são tão assim, chega a ser assustador, né? A sofisticação é enorme, é tão grande que a análise de imagens, de fotos em redes sociais, elas conseguem ver, né, de forma aprofundada, ver nas entrelinhas, ver o que não pode ser visto a olho nu, e conseguem se aproveitar dessas informações. E vou mais além. Pode ser que essas plataformas também analisem não só aquela foto que a gente tira, né, e posta em rede social, aquele vídeo que a gente publica, mas também os diálogos que nós temos com outras pessoas, tanto escrito no espaço para troca de mensagens, como a própria fala verbal, como foi o exemplo posto antes, né? Então, tudo isso é uma coisa a se pensar em relação à nossa privacidade. É claro que nós utilizamos as plataformas, primeiro, porque elas são, assim, entre aspas, gratuitas, né? Elas não cobram, e segundo, porque de alguma forma as pessoas entram naquele círculo vicioso de dependência dessas plataformas para viver, para publicizar as coisas, para interagir, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, e essas plataformas, obviamente, para não serem processadas, elas colocam ali quando você está fazendo o cadastro, quando é atualizado o termo de consentimento, o termo de concordância, quando você cadastra na plataforma, elas te fazem assinar, elas te fazem concordar com o que lá está escrito, para que você depois não possa processá-las, tá? na justiça, não possa judicializar alguma coisa caso você descubra algo. Então é isso, né? Esse exame aprofundado, esse exame detalhado de nós mesmos, né? que as inteligências artificiais, esses objetos não humanos fazem, é bem assim, um pouco assustador, né? Mas vamos voltar aqui, né? Dito isso, que eles conseguem esses padrões de análise, né? Que me assusta até, sigamos com o conteúdo. Então, um sistema baseado em conhecimento, que ele chama aqui de SBC, é um sistema inteligente com foco num processo simbólico capaz de gerar respostas sobre um determinado domínio. Veja, um sistema que gera respostas, né? Ele tem um propósito, ele analisa informações e gera respostas para o seu detentor, digamos assim, né? Para o dono do sistema,
dono da empresa que está utilizando e tudo mais. Então, como apresentado na disciplina, um SBC é composto por uma base de conhecimento, interface e mecanismos de interferência, sendo essa a sua principal diferença com o sistema convencional. Então, nós temos a base de conhecimento, a interface ou interface e mecanismo de interferência. Aqui tem uma imagem levemente ilustrativa, né, que a gente percebe que há um ciclo, né, um círculo ou um ciclo. Não necessariamente as coisas podem funcionar no sentido horário somente, mas no anti-horário, né, e tudo mais. Não tem uma ordem assim pré-definida. Então, essa separação permite uma melhor clareza em construção. Com isso, faz com que o SBC sejam sistemas de atividade não trivial, por tratar da necessidade de representar separadamente o conhecimento do domínio, criando as bases de conhecimento. O processo de construção e atualização dos SBCs são chamados de processo de aquisição de conhecimento. Veja, então, processo de construção e atualização são chamados de aquisição de conhecimento. Podemos definir a aquisição de conhecimento como um processo de coleta, estruturação, modelagem de problemas e modelagem de problemas, de soluções pertinentes a tarefas em um domínio específico. O processo de aquisição de conhecimento é conhecido como gargalo na construção desses sistemas. Por quê? Porque é a fase mais difícil, a fase mais complexa, né, de você conseguir executar. Essa dificuldade está relacionada muitas vezes com a dificuldade de transmissão do conhecimento por parte do especialista, ou porque o conhecimento não é bem definido, ou seja, não é uma coisa clara, é uma coisa que é mais, digamos, subjetiva, que você precisa interpretar, ou porque é difícil expressar esse conhecimento em palavras. Bom, o desenvolvimento do processo de aquisição de conhecimento pode ser visto em 5 fases. Embora o processo apresentado abaixo seja ilustrado de modo sequencial, no qual cada fase seja realizada após a outra. O processo é muito mais interativo e evolucionário. Aqui está um esboço, né, abaixo, não significa, como eu disse no exemplo acima, não significa que uma necessariamente só comece após o término da outra. Elas podem serem executadas concomitantemente, isso significa juntas, né? Uma junta da outra, ou uma começa e a outra, antes da primeira concluir, ela já começa um pouquinho, pode envolver até a terceira, a quarta e a quinta, todo mundo junto ali, né? Depende da dinâmica dessa etapa, né? Então, deixa eu ver aqui, identificação. Nessa primeira fase, né, são 5 fases: identificação, conceituação, formalização, implementação e testes. Tá? Isso aqui a gente está falando da aquisição de conhecimento, fases para aquisição de conhecimento. Então, na identificação, nós temos, são determinadas as características mais importantes relacionadas ao problema, né? Item básico. Isso aqui seria uma análise mesmo inicial, uma análise aprofundada das características que você precisa priorizar. Isso envolve a definição de possíveis participantes do processo de desenvolvimento, os recursos necessários, tempo e computacional, né? Os recursos sobre tempo e sistemas computacionais, recursos computacionais, as metas e objetivos de construção do sistema especialista, tá? Ou do SBC, no caso. Durante essa fase, deve-se realizar entrevistas informais com o especialista, bem como efetuar pesquisas em materiais bibliográficos sobre o domínio do sistema. Entrevistas com futuros usuários do sistema também são importantes para que possa se modelar a interação entre o sistema e os usuários. Gente, aqui nós precisamos pensar o seguinte: imaginem vocês que nós somos os desenvolvedores do sistema.
E todo sistema, quando ele vai ser desenvolvido, ele tem requisitos. Requisitos são as características desse sistema que ele precisa ter, e você precisa entender esses requisitos de uma forma muito clara, muito coerente, né? Porque se você entender de forma errada, você não vai entregar uma coisa que o cliente precisa, tá? Por isso, aqui na fase de identificação, ele sugere que sejam feitas entrevistas, tanto com a pessoa que entende em si do negócio, como com entrevistas com usuários finais, para entender como aquele usuário opera, como que ele consegue, como que ele prefere, sei lá, interagir com o sistema. E eu vou nas características mais simples, por exemplo, um botão, você apresenta assim, um esboço, né, de uma tela, por exemplo, é uma suposição, tá? Você apresenta o esboço de uma tela, ou 3 esboços diferentes, e aí você fala assim, olha, você que é o usuário final, vai utilizar o sistema, qual delas você prefere? Qual delas você acha que é mais intuitiva? Qual delas você acha que é mais funcional? Tá? Então, essas entrevistas, tanto para tratar ali da interface, né, de comunicação com o usuário final, como a entrevista com quem entende das regras de negócio do sistema, quais requisitos são fundamentais que tem nesse sistema. Então, tudo isso é pensado aqui na fase de identificação, tá? Bom, na conceituação, nós temos a fase onde são definidos os conceitos-chave, relações e mecanismos de controle necessários para solucionar o problema. O engenheiro de conhecimento, e aqui eu faço destaque, né, essa aqui é uma figura interessante que é do ramo da computação, deve conceituar o problema superficialmente em uma primeira instância e na implementação perceber o que deve ser redefinido com mais clareza. Então, um sistema informático, ou uma base de conhecimento, ela é construída, né? Ela tem etapas e nós vamos sempre conseguir melhorar, aperfeiçoar isso. É como se fosse um produto. O acabamento de um produto, na verdade. Às vezes você constrói um produto, seja para qual ramo for, e esse produto, ele atende parcialmente o que foi solicitado, o que foi colocado. Entretanto, você precisa dar acabamento, você precisa colocar ele de uma forma mais específica, de uma forma mais clara, de uma forma mais funcional. Então isso é normal, né? O que eu quero dizer com isso é que é normal que esses incrementos positivos vão acontecendo ao longo do tempo, né? Então, essa fase de conceituação é a fase onde se deve decidir, decisão, o que representar e o que não representar, definindo-se assim o que é relevante para a base de conhecimento. Então, isso é importante. O engenheiro deve, nessa fase, pode também entrevistar novamente o especialista, dessa vez com perguntas mais formuladas de acordo com o material já obtido. Buscar casos dentro do domínio para auxiliar a modelagem e, se possível, observar o especialista durante o trabalho. Então, isso aqui é quase, pessoal, quem já navegou aí pelos caminhos da ciência vai entender o que eu vou dizer agora. É quase como se fosse uma etnografia, sabe? Você vai a campo, você observa aquela pessoa, né? Imagine que você está fazendo uma pesquisa científica e você vai exatamente para onde aquela pessoa está interagindo, fazendo o que for, para analisar, observar o ambiente, as variáveis que estão fazendo parte daquele processo, o próprio ser humano que está ali fazendo a coisa em si, né? Não necessariamente precisa ser um ser humano, tá, gente? Pode ser, sei lá, alguma situação em que você esteja presente para observar de perto, né, como as coisas se dão. Então, isso aqui é o que normalmente o programador faz, né? Ele observa o especialista durante a execução do seu trabalho, para entender mais aprofundado
como ele deve construir essa base, né? Ou, por enquanto, os conceitos, né? Conceituar. Nós temos, em terceiro lugar, a formalização, tá? Que é o mapeamento dos conceitos-chave, subproblemas isolados, tá? Durante a conceituação, buscando encontrar um formalismo das ferramentas de construção do sistema especialista /SBC. Durante essa fase surge a dificuldade em transformar o conhecimento adquirido informal em uma representação formal e consistente. São responsabilidades do engenheiro do conhecimento nessa fase, né? Aí vamos listar aqui. Escolher a linguagem de representação para a modelagem do sistema, definir os espaços de busca e soluções do sistema, definir os métodos de busca que serão utilizados e identificar as limitações do sistema especialista. Então, esses 4 pontos são responsabilidade do engenheiro do conhecimento. A quarta etapa é a fase de implementação, né? Que trata também de um formalismo, mas devendo também ocorrer um mapeamento do conhecimento formalizado na fase anterior, com uma ferramenta computacional selecionada. Ao final dessa fase, deve-se chegar a um protótipo do sistema, ou seja, na implementação você consegue chegar a um protótipo do sistema, que deve ser validado pelo especialista, ou seja, é a hora que você coloca ele para mexer no sistema, né, o especialista, e se ele der o aval dele, né, ou o aval com ressalvas, você volta lá, refaz o que precisa ser refeito e tudo mais. E a fase final, que são os testes, né? Uma vez construído o SBC, é necessário verificar se ele atende ao propósito para o qual foi desenvolvido. Na fase de testes, o engenheiro de conhecimento se encarrega de avaliar junto com os especialistas, ou seja, aos pares, né, quem desenvolveu e quem usa, ou melhor, quem desenvolveu e quem é o especialista ali da área de negócio, que entende do negócio, o desempenho do SBC, submetendo-o a um conjunto representativo de casos de testes, além também de uma revisão de todas as fases acima apresentadas. Gente, essa parte aqui, ó, para o desenvolvimento de softwares, ela é muito cara, ela é muito essencial, né? Através dos testes, nós nós conseguimos enxergar o que às vezes não seria visto quando o sistema fosse lançado para ser utilizado pelos usuários finais, tá? Então, os testes, basicamente, tem uma infinidade de testes, tá, pessoal? Tem diversos testes que não são feitos só no momento do desenvolvimento em si. São feitos no momento da interação, com quem o próprio texto falou aqui, com os especialistas em si que entendem o problema especificado, o problema a ser tratado, e isso é o que ocorre, né? Através dos testes você consegue identificar falhas, erros, problemas que você não conseguiria enxergar. Por quê? Porque o sistema ele é submetido a uma infinidade de testes de vários ângulos, podemos dizer assim. E esses testes, eles vão identificando os pequenos detalhes que podem ser um problema muito sério, tá? E a partir desses testes, daí o programador vai lá, o desenvolvedor vai lá, corrige um problema, pode ser que haja outro problema em decorrência dessa correção. Então, assim, é uma coisa que ela é mais assim, ela é mais detalhada, mas ela é necessária, né? Ela é muito necessária, na verdade. E os testes, eles acabam por dar mais qualidade a esse software que está sendo construído, né? Então, essa qualidade é um assunto bem discutido também na área de tecnologia da informação e comunicação, porque não basta que o programa seja, que ele cumpra os requisitos pedidos pelo cliente ou pelo especialista nesse caso aqui.
ele tem que ser um sistema bom, com qualidade, eficiente, que realmente entrega com precisão, com o máximo de eficiência possível para o cliente, né? Então, isso é interessante. É interessante e necessário, né? Então, aqui fala de revisão de todas as fases anteriores, né? Então, percebem que não é um ciclo fechado? Assim, você pode ir lá no finalzinho, voltar, ir de novo, voltar, né? É assim que é feito no desenvolvimento de sistemas. Uma dificuldade encontrada nessa fase é identificar a quantidade aceitável de erros. Isso aqui é essencial, é importante. Quando você faz teste, o sistema ele vai se comportar de uma forma, né? Você faz 10 testes diferentes, né? Pode ser que o sistema se comporte igual, né, ou da forma esperada em 8 dos 10 testes, e em 2 apresente erros, né? Em 2 cenários o sistema apresente erros. Esses erros tem uma coisa que a gente chama de aceitação, né? Testes de aceitação. Eles são aceitáveis. Isso significa que não é um erro que vai potencialmente prejudicar o sistema. Digamos assim que o sistema, se ele pudesse funcionar, o ideal é que ele funcione 100%, sem erros, né? Mas alguns erros, eles são toleráveis, eles são aceitáveis pelo fato de, às vezes, não ter orçamento para terminar o projeto, né? Digamos ali que o sistema está 99,8% condizente com o que o cliente colocou, com o que ele pediu, e às vezes o próprio cliente fala, não, isso aí não tem problema, né? Acontecer isso aí não é um problema. Então, isso aí é o que comumente acontece. Bom, seguindo, nós temos que uma resposta para isso poderia ser 2 pontos. O sistema especialista pode errar tanto quanto um profissional humano. Quando um profissional humano erra, porém, isso é muito subjetivo, né? Vale frisar aqui que duas questões diferentes, 2 conceitos diferentes, objetividade e subjetividade. Objetividade está mais ligado a uma coisa mais certa, mais exata. Subjetividade é aquilo que depende de interpretações, né? Ou seja, pode ser que o item A seja mais fácil, outro profissional acha que o item A é mediano, pode ser que outro profissional acha que o item A é mais complexo, né? Então isso é subjetividade, tá? Não tem assim uma certeza absoluta. Então ele coloca aqui que o sistema especialista pode errar tanto quanto um profissional humano, porém isto é muito subjetivo, né? Não é uma certeza absoluta que ele te dá. Geralmente, para amenizar esta questão, pode-se deixar o sistema em testes em seu próprio ambiente de operação, por um tempo maior, até que os usuários estabeleçam confiança em seu funcionamento ou se definam alterações necessárias no sistema. Gente, isso aqui, para o desenvolvimento de um software é muito importante, é uma fase que realmente acontece. É como se você concluísse o software e aí você coloca ele em produção, ou seja, esse software ele vai começar a ser utilizado e com o passar de algum tempo você colhe os relatos de quem o está utilizando e você decide se precisa melhorar, o que é preciso ser melhorado no sistema, o que vai continuar como está, né? Se for uma coisa que impacta negativamente, obviamente vai ter que ser revisto, vai ter que ser reprogramado, né? Vai ter que ser alterado. Mas isso vai depender desse relato, do resultado dessa primeira utilização durante algum tempo, tá? Pode ser que as pessoas se acostumam, pode ser sim. E pode ser que elas desejam com muita vontade mesmo que
tal coisa seja reescrita, reorganizada, tá? Readaptada. Bom, nós temos, a seguir entraremos apresentando as principais técnicas para o processo de aquisição de conhecimento, tá? Então, as técnicas de aquisição de conhecimento não, né? Tem algumas aqui colocadas abaixo, mas aqui é como se fosse o caput, né? O resuminho desse item, do item 2.1. Então, sistemas inteligentes vem demonstrando grande importância e maturidade e seu uso ainda encontra diversos desafios para a criação e implantação. O principal gargalo, ou seja, a principal dificuldade, ainda é a fase de aquisição de conhecimento. Quem fala isso para nós é um autor que escreveu isso há 20 anos, tá? Eu particularmente não gosto de referências muito antigas, porque isso aqui pode ter mudado, né? Se passaram 20 anos, e aí, o processo de aquisição de conhecimento ainda é dificultoso ou ele facilitou? Alguma outra técnica já tornou isso mais fácil, né? Então, é uma observação que eu faço. E vale para vocês também, que sempre que forem fazer um estudo, fazer uma pesquisa, analisar algum assunto, procurem referências mais atualizadas, mais próximas do tempo cronológico que você está vivendo, né? É natural. Não dá para a gente, por exemplo, pegar um artigo científico de 30 anos atrás, dependendo, olha a subjetividade, dependendo do assunto, não dá para você analisar um artigo de 30 anos atrás para os dias de hoje, né? Muita coisa se passa nisso e outras coisas podem surgir, mudar sobre aquele determinado assunto. Então, é essa ressalva que eu gostaria de fazer para vocês. Então, a aquisição de conhecimento geralmente é feita através de entrevistas, onde o engenheiro do conhecimento, com o papel de entrevistador, toma intimidade com o assunto. Então, aqui, pessoal, é como esse item, técnicas de aquisição de conhecimento, é a metodologia que o engenheiro de conhecimento vai usar para se apropriar do assunto, da temática, das regras de negócio que acontece ali, para que ele possa elaborar um bom sistema, tá? Planejar um bom sistema. Então, nós temos que a técnica baseada em entrevista, o item 2.1.1, envolve um diálogo direto entre o engenheiro de conhecimento e os especialistas, né? O engenheiro de conhecimento é o agente responsável por construir o SBC em conjunto com a fonte humana de conhecimento, o especialista. Nesse contexto, o engenheiro tem apenas o papel de traduzir o conhecimento do especialista para uma base de conhecimento. E aí você usa, né, gravadoras, filmadoras, questionários, você faz análise em modelagem e nós contamos com as entrevistas não estruturadas e as estruturadas. Eu vou pular essa parte, fica aí como tarefa de casa para vocês, né, ver a diferença entre essas duas formas de entrevistas. Basicamente, uma usa ali, um é mais objetivo, usa questionário e tudo mais, e outra é meio que a não estruturada, ela tem um pouco mais de liberdade para a pessoa responder os assuntos, tá? Não é tão fechada. Temos aqui, deixa eu ver, outros métodos também podem ser adotados utilizando a entrevista, né, como observação, discussão do problema, descrição do problema, análise do problema, refinamento do sistema, tá? Bom, aí a gente vem para o item 2.1.2, que seria o acompanhamento. Então, métodos baseados em acompanhamento visam acompanhar o processo de entendimento do especialista. Esse método consiste em acompanhar o processo de raciocínio do especialista em casos reais. Assim, são pesquisados casos em prontuários ou
antigos projetos desenvolvidos anteriormente por esse profissional. Isso estimula sua descrição sobre o assunto em questão, evitando assim que o especialista seja direcionado a responder perguntas irrelevantes. Ou seja, é aquela fase que você vai interagir com o especialista e você vai priorizar mais aquelas questões relevantes para o seu projeto. Bom, pessoal, aí nós temos mais adiante aqui, nós temos os modelos, né, o item 2.1.3, seriam técnicas semiautomáticas foram criadas com o objetivo de suprir eventuais falhas que podem ocorrer quanto se utilizam técnicas manuais, que são as entrevistas e os acompanhamentos, né? Então, esses modelos, eles pegam toda essa parte anterior que foi feita, tanto as entrevistas como o acompanhamento em si, para dar uma melhorada, para olhar o que for desnecessário e cortar fora, né? Então, o processo de obtenção do conhecimento do especialista e repassá-lo posteriormente para a implementação acaba gerando diversos ruídos e a gente precisa eliminar esses ruídos entre as partes envolvidas. Isso é muito natural, tá, gente? Quando você fala de criação de um sistema, que tem lá as entrevistas para você entender as regras do negócio em si, pode ser que você anote algo coletado da entrevista, pode ser que a interpretação dessa anotação seja ruidosa, seja, como eu falei, né, tem a questão da subjetividade. Então, essa interpretação ela pode ser um pouco errônea e essa parte aqui do modelo vem para corrigir isso. Bom, aqui mais adiante nós temos, deixa eu ver aqui o que é mais interessante para nós. Bom, é isso, né? A gente finaliza essa primeira parte, por enquanto, do capítulo. Eu estou gravando, tá, Marlon? Você que entrou agora, eu estou gravando essa parte, depois nós vamos entrar com outra parte, também será gravada para quem não pôde comparecer à aula, beleza?